Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Começa agora mais um podcast Ajuda Aqui SM, seu guia completo de gestão escolar. Pegue seu bloco de notas, acomode-se e aproveite dicas e informações completas para quem vive educação todos os dias. Esse é um podcast da SM Educação, uma das maiores empresas de educação do país, reconhecida por oferecer conteúdos, serviços e soluções educacionais, além de suporte aos desafios do dia a dia da gestão escolar. Para essa rodada de hoje, de novas conversas do Ajuda Aqui SM, pressupõe uma análise sobre destaques que às vezes assombram as escolas. E hoje nós vamos tratar o tema sobre inadimplência escolar. Afinal, como lidar com a situação da inadimplência escolar? Para responder essa e outras questões que vão rolar durante a nossa conversa, nós temos um convidado para lá de especial. Hoje eu estou falando aqui com o Carlos Lé, que é economista, com pós-graduação em administração e gestão de negócios, possui larga experiência na área de educação financeira há mais de 36 anos, em grupos nacionais e também grupos internacionais de grande porte, do setor de alimentos, mídia e educação. Além disso, tem grande experiência na direção de pessoas, em processos, formação de equipes, implantação de sistemas e implementação de CSC, Centro de Serviços Compartilhados, bem como a participação em comitês corporativos. Antes de mais nada, Carlos, gostaríamos muito aqui de agradecer por você ter topado participar desse episódio. É um prazer ter você aqui, também é um prazer trabalhar com você, ter a oportunidade de trabalhar com você aqui na SM, compartilhando aí toda a tua sabedoria que vem da tua trajetória. Então, vamos dar uma salva de palmas para o nosso convidado de hoje, que vai brilhar com certeza aqui no podcast. Olá, Léo. Um grande prazer estar aqui com você e com todas as pessoas que nos acompanham pelas redes. Acho que vai ser um dia bastante interessante para a gente trocar algumas informações, né, e falar sobre esse tema importante que é a inadimplência, né? Perfeito. Vale lembrar, gente, que além, né, dessa questão, já falei aqui que o Carlos tem o prazer de trabalhar com o Carlos, ele é diretor financeiro aqui da SM Educação há mais de 16 anos, né, atuando no mercado brasileiro. Mas, Carlos, para a gente começar esse bate-papo, conta um pouquinho para a gente de como foi a sua trajetória, né? Porque falar do tema financeiro, a escola ela tem muitas dimensões e uma dimensão muito importante é a financeira, mas conta pra gente um pouquinho sobre essa tua trajetória, né? Tem bastante tempo que você já atua nesse mercado, então o que você pode compartilhar aqui com a gente dos caminhos que você já trilhou aí dentro das mais diferentes áreas, que não foi só na educação. Claro. Bem, Léo, como você já introduziu um pouco da minha experiência, né? Eu tenho mais de 36 anos de experiência na área financeira, né? Sempre trabalhei nessa área. Passei por contas a pagar, contas a receber, crédito, parte de tesouraria, planejamento financeiro, dentre outras dentro da área financeira, né? E uma coisa também que eu me orgulho muito é ter começado lá embaixo, né? Então, no meu primeiro emprego eu comecei como office boy, né? E hoje estou como diretor financeiro, né? Eu costumo usar a palavra estou, né? Porque ninguém é nada, né? Acho que a gente está em algum momento em uma posição, então é a posição que eu me encontro hoje com muito prazer, né? E espero poder contribuir aqui com todos, né, um pouco da minha experiência nesse setor. Perfeito, Carlos. Sem dúvida alguma, será de uma grande ajuda para todos os nossos espectadores e muito também pelo tempo que a escola está vivendo, que tem todo um contexto global aí envolvendo. Então, dentro dessa sua trajetória como diretor financeiro da educação, o que você enxerga como principal motivador, né, que movimenta
ou que faz aí essa inadimplência escolar acontecer, né? Indo além aí dessa primeira provocação, como é que você contextualizaria o cenário da inadimplência escolar? Bem, a inadimplência, né, ela é algo inerente a basicamente qualquer negócio, né? Quer seja uma escola, uma indústria, um comércio, né? Todos os negócios vão ter que lidar com a inadimplência, né? Então, em sendo algo, né, inerente a qualquer negócio, é importante que a escola, no caso, né, dedique tempo, dedique recursos, né, para tratar desse tema, né? E o que é importante, né, ao tratar desse tema? É importante não improvisar, né? O importante é você ter uma estratégia definida, né, lá antes de começar o ano, como é que esse tema vai ser tratado dentro da escola. E nesse sentido, né, você tem que ter políticas claras de análise de crédito, né? Parece uma palavra um pouco forte, né? Mas eu vou fazer uma análise de crédito de um aluno, né? Na prática, você tem que conhecer esse aluno, né? Você tem que conhecer esse responsável financeiro por esse aluno, que pode ser o pai ou não, né? Mas é o responsável financeiro, né? Então, é importante conhecê-lo, e para conhecê-lo, você pode usar recursos, né, internos, ou seja, caso ele já tenha passado, né, não aquele aluno, mas ele tenha um irmão, então pode ser que ele já tenha um histórico dentro da própria escola, então é bom conhecer esse histórico, como também o histórico desse responsável financeiro no mercado, né? Ou seja, olhar para ver qual é o comportamento dele em relação aos seus pagamentos, né? No mercado existem inúmeras empresas que fornecem essas informações, né? É algo totalmente lícito. Então você pode comprar essas informações, né? Vou dar aqui alguns exemplos, né, de empresas que vendem isso, né? O Serasa é uma empresa assim, o SPC é uma outra empresa, né? Onde você pode comprar essa informação, ou seja, você vai lá, vai consultar esse histórico desse pai para saber se esse responsável tem algum histórico de inadimplência, né? Quer seja ele pontual ou de larga escala, né? E assim o fazendo, né, conhecendo esse pai antes da matrícula, você pode tomar uma decisão já antes de começar o processo com essa família, né? Então, nesse sentido, vou dar um exemplo aqui, né? Uma escola que tenha, por exemplo, mais, né, alunos querendo entrar, ou seja, mais demanda do que oferta de vagas, Okay. né? Ela pode optar em, dentre vários fatores que ela vai usar para escolher aquele aluno, né, dentre todos que querem estar com ela, um deles é se tem um histórico negativo no mercado, né? Então isso já ajuda você eventualmente a evitar um problema, né? Então esse acho que é um primeiro momento aí bem importante para poder ajudar nesta análise, né? Bem, entrou, ele já é teu aluno, né? Você tem que ter políticas para cobrar, né, esse aluno, né? Ter o acompanhamento dos pagamentos, né? Então você tem que determinar o que a gente chama, né, uma régua de cobrança, né? Ou seja, em que momento você vai iniciar o processo de cobrança em cima daquele débito, né? De que maneira você vai fazer isso? Se você vai começar simplesmente com uma mensagem via WhatsApp, ou se já vai começar por um e-mail, né? E também o teor dessa comunicação, né? Normalmente, numa primeira contato, é um contato muito brando, onde você vai simplesmente perguntar, olha, não detectamos aqui o pagamento, gostaríamos de saber se realmente foi feito, não foi feito o pagamento. Então, é importante ter essa estratégia definida de uma régua de cobrança, em que momentos contatar o pai, de que forma contatar o pai e qual o teor dessa comunicação. Acho que são 3 fatores muito importantes na cobrança. Além disso, algo que ajuda muito é um bom contrato. Perfeito. Né? Então, ter um bom contrato é essencial nessa relação. Perfeito, Carlos. Você traz um aspecto de planejamento mesmo, né? Quando você falou evitar problemas, né? É possível, dentro de um contexto da inadimplência escolar, ter previamente calculado tudo isso, ter uma antecipação desse cenário que envolve, de fato,
um planejamento ali estratégico financeiro, né? Então, vou trazer para o meu lado, que sou gestor pedagógico, também vivi gestão de escola e, de fato, a gestão administrativa financeira para mim foi um ponto que eu desconhecia e fui viver isso na prática, fui entender isso tudo acontecendo todos os dias da escola, né? Essa saúde financeira dentro da sua fala, ela tem uma relação direta com o planejamento estratégico também, que precisa estar bem calculado desde a entrada desse aluno até a manutenção mesmo dessa matrícula, né, de como esse responsável se relaciona. Então, acredito que a gente pode dizer que esse é um tema de muito cuidado, né, de muita atenção, porque sem saúde financeira nenhum dos projetos se sustenta, né? As ideias podem ser muito boas, a prática pedagógica da escola pode ser bem consistente, mas ela precisa disso porque é gestão de processo, de pessoa, de recurso, de uma série de outras coisas. Então, essa saúde financeira tem a ver aí com planejamento e gostei dessa tua fala de como é que a gente evita esse problema, né? E aí, continuando... e no caso das escolas, Carlos, que hoje, por exemplo, talvez estejam aqui ouvindo e que elas já sofrem com essa taxa, né? A sua primeira fala trouxe uma reflexão de podemos planejar para não viver essa situação ou para reduzir o impacto que nós sofremos com, ou que uma escola pode sofrer com isso. Mas quais são aí os principais impactos? A primeira pergunta é como é que a gente lida com uma situação que já está acontecendo? E você citou também a questão do contrato, né? A família, né, o responsável por um aluno assina um contrato. E aí, quais são os principais impactos aí dessas falhas também que tem nesse contrato, né? Porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Você pode comentar um pouquinho para a gente desses dois pontos? Um tema bem relevante, né? Costuma-se dizer que caixa is king, ou seja, né, o caixa é rei. Né? E por que é rei? Porque é o mais importante. Né? Uma organização não vive sem caixa. Né? Então, numa escola, a principal entrada de recursos é dos seus alunos. Sim. Então, portanto, isso tem que ser muito bem tratado. Né? E com relação ao contrato que você comentou, né, o contrato ele está o quê? Ele existe para dirimir, né, qualquer dúvida que venha a ter na relação entre a escola e o aluno ou o responsável, né, financeiro daquele aluno. Né? Então, normalmente as pessoas elas dão pouca importância ao contrato. Uhum. Né? O brasileiro, inclusive. Né? Por quê? Não, é só um papel, etc. Mas no final das contas, né, o papel... se caso alguma situação, né, de inadimplência, né, vá aos seus termos finais, ou seja, vá até a justiça, é o que está escrito no papel que vai identificar as razões de um lado ou de outro. Ou seja, qualquer omissão que o contrato tenha pode prejudicar a escola. Né? Então, por exemplo, se o pai, né, deixa de fazer o pagamento de forma pontual, tem um atraso, né, e a escola vai e cobra juros e multa desse pai. Uhum. Né? Tem que estar previsto no contrato que isso pode acontecer. Se isso não está previsto, né, o pai pode, eventualmente, se negar a pagar esses juros e essa multa. Né? Por quê? Porque não está previsto. Né? E aí não adianta depois a escola ir querer cobrar na justiça. Bem, se não estava previsto... Né? E acho que até antes de chegar num ponto de cobrar na justiça, há uma relação desse pai ficar chateado com a escola, porque, poxa, que triste, gosto tanto de vocês, e vocês colocaram juros aqui. Então, esse entendimento também caminha para um lugar de ampliar a consciência dessa relação do contrato, né? Aquelas partes das letras miúdas, aqueles detalhes todos que merecem uma atenção especial para respaldar ambas as partes, né? Os dois lados estão dentro desse contexto. Estipula a relação, né? Sim. E assim, normalmente, né, os pais deveriam ler esse contrato com profundidade e, eventualmente,
né, podem também sugerir mudanças na hora de assinar um contrato, né? Isso, numa relação entre empresas, é algo extremamente corriqueiro que se fazem todos os dias, né? E por que não numa relação também com aluno e escola da mesma forma? Então é importante, né? Vou dar um outro exemplo que pode acontecer. Perfeito. Né? Se, por exemplo, o pai, né, por não fazer um pagamento, perde um direito a um desconto. Uhum. Né? Se no contrato não está especificado isso, novamente ele pode querer que prevaleça o seu direito ao desconto. Então, dei 2 exemplos aqui de coisas que precisam estar determinadas no contrato, né? E aí, não só questões financeiras, obviamente, outras questões também, né? Então, um bom contrato sempre ajuda. Então, acho que esse é um tema importante e de grande importância para a escola pensar, principalmente quando antecede aquele período de rematrículas, né? Então, olhar o contrato que já tem, né, porque sempre você parte de alguma coisa para o ano seguinte, refletir sobre os problemas que houveram no último ano e falar, bem, algum desses problemas aqui eu precisaria fazer algum ajuste no meu contrato para eventualmente minimizar que ele retorne. Então acho que todo ano vale a pena fazer essa análise e eventualmente fazer um ajuste aqui ou ali para melhorar essa relação. Né? O ideal é que a gente não precise usar o contrato. Sim. Mas se precisar, ele está ali para nos amparar. Perfeito. Ó, então já temos uma dica super valiosa e vale você que está aqui nos ouvindo, que está nos assistindo, a entender quando é o momento ideal aí na sua escola para fazer essa revisão do contrato. Enquanto você estava falando, me veio a cabeça de tem uma área financeira que cuida disso também, mas talvez divide isso com a gestão da escola, uma outra pessoa que está ali trabalhando com você, que não é exatamente da área, que tem uma leitura desse contrato também, que vai se aproximar a visão de um pai que está lendo o contrato, né? Então, acho que vale a pena dividir essa informação e essas observações mais importantes e também repensar como é esse momento de fechamento de parceria ali, de contrato com as famílias na escola, né? Essa leitura atenciosa que o Carlos traz aqui nos acende um alerta também de como esse momento de construção do contrato, de assinatura do contrato, de orientação sobre os descontos, como isso acontece no dia a dia da escola e qual é o lugar de relevância e importância que nós precisamos dar para quando isso acontece lá, né? Carlos, eu até anotei aqui para trazer para você, né? Tem um dado estatístico aqui, uma pesquisa do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de São Paulo, que traz ali uma média de inadimplência nas escolas particulares que ficou em 6,55% entre janeiro e maio, e já no período de 2022 o índice estava de 7,53%. Enquanto especialista da área financeira, o que você considera aí uma boa estratégia para aproveitar esse contexto e manter o controle sobre os pagamentos que acontecem ao longo do ano, né? Então, eu tenho uma pesquisa antes desse aluno entrar na minha escola, eu faço um planejamento estratégico, financeiro, tenho um contrato que precisa estar claro para todas as partes e como é que isso vai se dar ao longo do ano quando o assunto é pagamento? Bem, uma vez aceita a matrícula, né, ou seja, uma vez o aluno está dentro da escola, né, aquela régua de cobrança que eu comentei, né, ela precisa ser usada e analisada diariamente. Certo. Ou seja, você precisa, né, rapidamente entender quem efetuou o pagamento, quem não efetuou o pagamento e acionar a sua régua de cobrança. Né? Tem algumas máximas em cobrança. Né? A primeira né, quem cobra primeiro, recebe primeiro. Legal. Né? Porque, normalmente, né, quando uma pessoa se torna inadimplente, né, ela não deixa de pagar uma única instituição. Normalmente, quando ela se torna inadimplente, ela começa a ter deixar de pagar várias instituições. Né? E aí, no momento em que ela retoma o pagamento, pela razão que foi,
né, ela vai prestigiar quem em primeiro lugar? Obviamente aqueles que estão pressionando mais, né? Então, é muito importante isso. Parece algo bobo, né? Mas não é. Quem cobra primeiro, recebe primeiro, né? E a segunda máxima, né? Ninguém gosta de ser cobrado. Né? Não é algo, né, gostoso você receber uma cobrança, quer seja ela financeira ou mesmo no trabalho ou qualquer coisa. Então, normalmente quando a pessoa é cobrado, ela vai agir para que aquilo não retorne. Né? Ou seja, ela não vai querer ser cobrada uma segunda ou uma terceira vez. Ela vai passar a se policiar mais, vai tomar alguma atitude, né? Para tentar evitar aquilo. Né? Então, por isso que é importante a rapidez. Né? E seguir aquela estratégia que foi determinada pela tua régua de cobrança. Né? Então, acho que isso é muito relevante. E uma coisa importante também, eu até anotei aqui para não esquecer de comentar, porque acho que é um tema bem relevante. Perfeito. Né? É quando você começa a analisar, bem, supondo que a escola tem uma data fixa de pagamento, né, dia X, no dia seguinte você baixa os arquivos do banco, confere, etc. e tal, e verifica lá que tem lá X% que não pagaram o boleto no vencimento. Né? Então, você agindo rapidamente, você vai conseguir separar dois tipos de devedor. O primeiro é aquele devedor que, quando você contata ele, ele vai falar, meu Deus, esqueci. Não, me ajuda. Não lembrei, não sei onde está o boleto. E aí, rapidamente, você o ajuda e ele quita naquele mesmo dia ou no dia seguinte. Né? Porque, na realidade, ele não era um devedor. Ele simplesmente teve um lapso. Aconteceu. Né? Ele teve uma semana muito complicada, ou pessoalmente ou profissionalmente, e não deu a atenção àquele pagamento, né? Mas você rapidamente tira ele da frente. Se você demorar para fazer essa cobrança, você vai demorar também para ajudá-lo. Por isso da importância de cobrar rápido. Né? Então, bem, separei esse tipo, né, de devedor. Então você já reduziu aí, né, a tua inadimplência a um nível menor. E você vai chegar no segundo grupo, que efetivamente são as pessoas que tiveram algum problema de liquidez naquele momento, né, e não efetuaram o pagamento. Aí o importante, obviamente, é ouvir, né, entender qual foi a razão que levou aquilo, né, e propor ali, né, bem, ok, entendemos, né, qual é então a data que o senhor prevê fazer esse pagamento, né, acompanhar, né, essa previsão de pagamento, né, para ver se ela se concretiza ou não. E se for um problema maior, né, ou seja, não foi a primeira vez, né, já é o terceiro boleto consecutivo que ele não paga, etc., está desempregado, etc., aí temos que sentar e negociar um acordo. Eu acho que esse é um pouco do modus operandi aí que a escola tem que levar essa situação. É interessante isso, né? Então, também, mais uma vez, tem uma relação direta com planejar e prever essas situações com o cliente, né? Então, essa setorização é importante porque, de fato, não tinha pensado nessa questão de que você já consegue logo de cara algumas pessoas desse esquecimento trazer esse caixa para dentro da empresa e ir negociando os outros, né? Então, mas dentro desse lugar tem uma fala, Carlos, sobre a inadimplência vai acontecer, certo? É correto a gente dizer que pessoas terão problemas ao longo do ano, ou coisas simples, como você mencionou, ou a gente vai precisar lidar com uma situação que é recorrente, né? Terceiro boleto vencendo, é uma pessoa que talvez foi matriculada, mas que ela já tinha ali um histórico, como você falou no começo da fala, que a gente precisa ter quanto escola para entender quem é o cliente que está chegando para a gente, quem é a pessoa que está matriculando, mas é correto falar que tem
uma inadimplência ideal, né? Pensar no que seria um ideal e satisfatório, é correto a gente pensar isso? O que seria esse conceito de dentro de X mil alunos, dentro daquele público que eu consigo captar, para além disso, né? O que passa a ser aí uma chamada, talvez, né, considerado como crítico e possível dentro de um contexto ideal de inadimplência. Bem, Léo, eu acho que tem momentos, né, em que esse percentual ele pode aumentar ou diminuir. Né? O Brasil, né, ele nos últimos anos passa por várias, né, crises econômicas. Né? As crises são cíclicas, elas vêm e vão. Né? Então isso, obviamente, né, quando o país entra numa crise financeira, né, normalmente as crises financeiras fazem com que o nível de desemprego do país suba. Né? Quando isso ocorre, a tendência é que a inadimplência suba também. Né? Então, é importante que o gestor, né, da escola ele entenda, inclusive, o seu entorno. Né? Não se trata só, né, do macro entorno, né, do entorno macroeconômico do país, né, do desemprego, mas o entorno da escola efetivamente. Né? Então, vamos falar, por exemplo, de uma escola que está situada no município pequeno, né, onde você tem ali algumas indústrias que praticamente dominam, né, a massa de empregados daquela região. Bem, se por um acaso uma das empresas tem um problema, fecha, ou ainda ela resolve mudar de município, isso vai ter um impacto grande nas famílias que moram naquela cidade. Então você vai ter um impacto, né, grande com relação à inadimplência naquela região especificamente, que não tem nada a ver com o resto do país. Né? Então, é muito importante conhecer o entorno, né? É muito importante conhecer as famílias, né? Onde trabalham aquelas famílias. Né? Porque se você tem um radar, né? Ou seja, se você tem uma foto muito bem detalhada de quem são, né, as tuas famílias, você vai poder antever problemas. Né? Da mesma forma que você anteviu o problema ao analisar o crédito de uma família, você sabendo de onde eles vêm, se de repente você tem um acúmulo, por exemplo, de pais que dependem de uma certa operação, de uma certa empresa, aconteceu um problema com aquela empresa, vai acontecer com você. Então, é muito importante conhecer o teu cliente. Né? E isso, né, não é só para a escola, é para qualquer mercado. Né? Se você conhece bem seu cliente, você atende bem o seu cliente. Né? Então, eu acho que esse é um tema importante das crises econômicas, mas não vou me furtar aqui a falar a taxa. Tá. Né? Eu acho que assim, uma taxa saudável para uma escola, né, é tentar manter ao redor de 5%. Ok. Né? É algo que a escola consegue conviver, né, ao longo do ano, né, para que chegar perto de dezembro, né, onde ela vai começar a discutir rematrícula, etc., um pouco antes, inclusive, né, ela tentar reduzir ao máximo isso. Então, isso vai ficando em 5% ao longo dos meses. Né, aí lá para maio, junho, aquele 5% lá de janeiro já quase que se extinguiu. Né, e ao longo do ano você vai cobrando o passado, vai fazendo acordo, etc., para que, né, obviamente, todo mundo trabalha para que ele seja zero no final. Com certeza. Né? Zero é impossível, né? Porém, acho que esse é o grande trabalho. Né? Agora, se você tem um problema muito acima de 5%, significa que você tem algum problema específico, que aí pode ser por uma questão, como eu comentei, de uma fábrica fechada ou de alguma grande crise. Né? Outro ponto que agora me veio à cabeça. Né? Quem imaginava uma pandemia? Boa. Né? O nível de inadimplência durante a pandemia, para algumas escolas de determinadas regiões, foi muito maior do que para outras. Sim. Né? Você imagina escolas que têm muitos pais ligados a serviços. Pois é, a relação de consumo e de serviço mudou drasticamente. Muito. Então, né, umas escolas eventualmente nem sentiram, porque, de acordo com o perfil dos seus pais, foram um pouco afetados, e outras foram muito mais afetadas. Né? Por isso que é importante conhecer quem é o seu cliente.
Perfeito. A lista está ficando grande, né? De orientações, né? E de situações que precisamos pensar. Eu vejo que às vezes é só o sintoma, né? Tá tratando o sintoma ou tá tratando exatamente o que vai resolver ali na causa raiz daquilo que tem como inadimplência. A gente já está caminhando aqui para próximo do nosso final. Falamos aí você trouxe para a gente várias estratégias, né? Várias medidas que precisam ser revisadas, algumas talvez adotadas, né? Alguém pode estar olhando aqui, assistindo e pensando, poxa, eu não pensei nessa régua de cobrança exatamente dessa forma, ou essa taxa na minha escola tá de X% e o que que eu posso fazer para reduzir isso, né? Então nós falamos um pouco sobre essas estratégias administrativas para reduzir, que de alguma forma vão trabalhar ativamente para reduzir a inadimplência, evitando esse problema com os índices de evasão, que, enfim, acaba atrapalhando o caixa da escola e, consecutivamente, desencadeando uma série de coisas que vão impactar o funcionamento de qualidade dessa oferta da escola. Então, o como a escola funciona, o que ela entrega, o serviço que ela entrega, depende do caixa para continuar se movimentando. Mas se a gente fosse pensar assim, qual é o primeiro passo que o gestor, né, e a sua equipe de cobranças devem tomar assim que eles percebem que essa taxa de 5 está em 14, talvez não aconteceu um planejamento, talvez não teve toda essa pesquisa, ou num contexto mesmo como você muito bem trouxe da pandemia, como é que o gestor, qual é o primeiro passo dele diante dessa situação em que ele percebe que tem algo que está, vou chamar de fora do controle, saiu um pouco do controle, o que ele tem que fazer primeiro, assim, na sua visão? Bem, Léo, uma coisa muito importante, né? Uma outra máxima também, que normalmente a gente usa, né? É melhor ter um acordo mediano a não ter um acordo. Interessante. Né? Então, às vezes, é melhor você ceder um pouco, né? Do que querer o todo. Do que querer o todo. Né? Dependendo da situação. Né? Por isso que é bom conhecer. Né? Então, assim, quando você conhece os seus pais, né? Conhece o histórico deles com você, então você pega um pai que o aluno está lá há vários anos, nunca teve problema. Pô, ele teve um problema uma vez. Né? Você eventualmente pode, né, ser um pouco menos, digamos assim, forte na hora de querer cobrá-lo, né, entender o problema, que foi uma coisa pontual, e eventualmente ser um pouco mais brando na cobrança. Né? Agora, um outro pai que já é recorrente, que já faz aquilo de maneira corriqueira, né, ele te elegeu como, digamos assim, desafogador do fluxo de caixa dele. Então, toda vez que ele tem um problema, ele prefere não pagar a escola. Não pagar a escola, vai atrasar a escola. Então, esse você vai tratar de um outro jeito. Né? Um tema importante também que ajuda a controlar a inadimplência, né? Ele não é uma bala de prata, mas é mais um. Né? É estratégia de desconto. Né? E aí posso dar, né, aqui duas dicas aqui que a grande maioria das escolas já usa, né? Mas eventualmente pode ter alguém que não use. Né? Então, voltando lá no passado, quando você vai fazer o contrato, vai aceitar a matrícula do pai. Né? É importante que a escola tenha mais de um plano de pagamento. Né? Então, por exemplo, a escola tem lá o pagamento mais usual, que é o plano mensal, que o pai paga, né, a anualidade em 12 parcelas, mas a escola pode fazer um plano de pagamento à vista, anual ou eventualmente semestral. Né? E aí, ao fazer isso, ela vai dar um desconto para aquele pai que eventualmente tenha a possibilidade, né, e faça o pagamento à vista. Né? Tem um desconto. Para a escola é bom, porque ela antecipa o caixa. Sim. Né? Ela antecipa o caixa e reduz o problema futuro de inadimplência daqueles pais que anteciparam. Então ela resolve dois problemas aí. Ela antecipa o caixa dela, né? Aquele desconto que ela deu, de alguma maneira, ela recupera aquilo aplicando o recurso, sim, porque
Não é porque ela recebeu antecipado que ela vai pagar os professores antecipados. Sim, então, ela pega o recurso, aplica e recupera aquele desconto. Né? O pai, né, eventualmente, tinha uma disponibilidade ali quando ele fez aquele pagamento, recebeu o 13º, etc. Teve alguma premiação, recebeu, quitou aquela dívida, já não vai mais precisar se preocupar o ano inteiro em ficar pagando aquilo. Né? Então o pai também tirou um problema das costas dele. Menos um. Né? Então, esse é um tipo de desconto que vale a pena também as escolas fornecerem. E um outro que também funciona bastante é o desconto de pontualidade. Ou seja, você negociou com o pai, lá o pai tem direito a um desconto X, né, na mensalidade dele, mas você vincular esse desconto à pontualidade. Ou seja, se você me pagar até o dia X de cada mês, você tem o desconto. Não pagou até o dia X, perde o desconto. Então, vamos lá, vamos nos colocar agora na posição de pagador. Sim. Né? Eu tenho lá vários boletos para pagar. Tive um problema de liquidez, não tenho como arcar com todos aqueles boletos que eu tenho naquele mês, vou ter que escolher qual que eu não vou pagar. Se eu tenho um que eu perco um desconto e o outro que eu não perco o desconto, eu só vou pagar juros e multas, só entre aspas, né? Eu vou escolher os outros. Obviamente. Então, também é uma estratégia que ajuda a reduzir a inadimplência. Sim, acaba virando uma estratégia ali também de um incentivo, né? Claro. Essa política do desconto, né? Mas, e aí vale ressaltar, isso tudo precisa estar explicadinho no contrato, né? No contrato, campanha de matrículas, a pessoa que recebe essa família para fazer essa orientação de cobrança, de pagamento, de como funciona, precisa estar com isso tudo muito bem alinhado, muito bem comunicado para que não haja ali nenhuma interpretação dupla de como fazer isso. Muito bom, Carlos. Acho que temos aqui já muitas opções e caminhos para os gestores que estão nos ouvindo seguir. Então, antes de partirmos para a última rodada, tem uma outra coisa também que eu anotei aqui, que eu pesquisei, que é sobre uma lei que garante ao aluno em situação de inadimplência alguns direitos básicos, né? A Lei 9.870/99. Nesse caso, a escola ela não é obrigada a aceitar a rematrícula desse aluno, mas os documentos de transferência, isso deve ser fornecido. Você pode comentar um pouquinho mais dessas garantias, né? Porque a escola ela é uma empresa, como qualquer outra empresa. Eu acredito que essa discussão administrativa, financeira, ela, por eu ser da área de educação, professor, gestor, eu posso dizer com propriedade que é um assunto pouco discutido entre áreas na escola, entre a área pedagógica e a área administrativa, mas eu entendi que essa lei ela é importante, porque a escola tem um lugar de missão, o aluno, né, ele vai estar ali para passar por toda uma jornada de construção de conhecimento, uma formação de um cidadão. Ela cumpre esse papel, tanto escola pública quanto privada. Hoje a gente está falando aqui de uma escola que é privada, mas por ser uma empresa que oferece serviços, algumas coisas precisam estar embasadas dentro de leis, dentro do que pode ou não pode, dentro de um acordo. Então, você pode falar um pouquinho mais dessas garantias, como é que... Aí, novamente, agora eu já sei, a gente tem que cair lá dentro do contrato, como é que isso precisa estar estruturado dentro do contrato para a gente ter clareza quanto escola também do que nós podemos oferecer e do que nós podemos não oferecer e como é que fica o ano desse aluno e a rematrícula ou a transferência dele para uma outra escola. Perfeito. Então vamos lá. Bem, uma vez aceita a matrícula do aluno, né, ele vai estudar até o final do ano. Então, a lei diz um pouco isso. Né? O aluno, independente da adimplência ou não, ele tem o direito de estudar, de ter o seu ano letivo garantido. Perfeito. Né? Não só fazer as aulas, fazer as provas. Importante, né? Esse detalhe. Ter toda a garantia de cumprimento de qualquer aluno, seja ele adimplente ou inadimplente.
Além disso, se ao final do ano, né, você não quiser aceitar a rematrícula pela inadimplência, você é obrigado a assinar o termo de transferência para que ele possa ir para outra escola, né? Mesmo que seja uma escola pública, por exemplo, né? No caso do pai não ter mais condições financeiras de ir para uma outra escola particular, né? Então, isso a lei garante, né? Então, assim, em sendo assim, né? Uma questão muito importante, né? Você precisa garantir a privacidade dessa informação, né? Ou seja, essa informação de inadimplência, né, ela não pode ser uma informação pública, né? A escola não pode tornar isso público, quer seja na sala dos professores, quer seja na própria sala de aula onde o aluno está estudando, né? A professora jamais pode chegar ali e fazer uma cobrança direta. Olha, Luizinho, você não pagou a mensalidade, jamais, né? Então, assim, a escola tem que preservar essa privacidade desse assunto, né, e tratar diretamente com o responsável financeiro daquele aluno, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né, até para você evitar problemas futuros. Tá bom? Uma outra questão bastante importante nesse sentido, né, que a gente já passou um pouco por isso, mas acho que vale a pena reforçar, né? Documentar todas as interações correlatas ao assunto inadimplência com o pai. Dentro daquela régua lá de cobrança, precisamos ter um fluxo de registro de todos os acordos, tudo que foi acontecendo. Se possível, as conversas, né? Hoje em dia fica fácil, né? Porque se as conversas foram pelo WhatsApp, manter registro disso, se foi por e-mail da mesma forma, né? A pessoa que faz toda essa relação, né, ter todo esse conhecimento, para sempre que abordar o pai, ter esse histórico, para evitar de falar coisa errada, né, para evitar de constranger o pai, né, constranger o responsável financeiro. Então, essas são informações muito, muito relevantes aqui. E por que elas são relevantes, né? Você ter tudo isso muito bem guardado. Porque numa eventualidade, né, que é aquilo que a gente quer sempre evitar, de você precisar, né, o aluno não pagou, pediu a transferência, saiu da escola, você vai ter que acionar. Você com um bom contrato feito, todos os contatos, tudo registrado, se isso vai para o PROCON, se isso vai para a Justiça, é muito mais fácil você ter êxito nesse momento. E um outro ponto importante, né? A escola, né, é um pouco diferente de outros negócios, né? Eu diria que é muito diferente, né? A escola, ela tem lá o seu custo fixo, né, que são os professores, que são as salas de aula, né? E aí, vamos partir do pressuposto que uma escola que não tenha, por exemplo, lotação completa em todas as suas salas de aula. Uhum. Né? Se ela tem lotação em todas as suas salas, né, ao final do ano ela tem fila de espera para entrar. É comum em alguns casos, né? Tem vários casos que escolas que têm fila de espera. Então, a escola pode optar, né? Bem, eu tenho aqui um problema, tenho aqui pais inadimplentes, eu tenho fila de espera, então não vou aceitar a rematrícula, vou cobrar isso de uma outra maneira, né? E vou botar para dentro pais que sejam, né, adimplentes, né? Eu já fiz a análise. Já fiz a pesquisa, já sei quem são. Então eu faço essa troca, né? Ok. Agora, nem todas as escolas são assim, né? A gente tem muitas escolas que não têm lotação completa, né? Então ela tem lá um custo fixo que ela vai ter de professor, de coordenador, de parte de limpeza, o custo fixo da própria escola, né? E vão ter aquelas vagas ali, né? E aí a escola pode, né, analisando o histórico do aluno, né, de repente o aluno está lá há 10 anos, teve um problema esse ano, ou ainda, esse aluno é de uma família que já teve 2 alunos e você sabe que tem um irmãozinho menor que acabou de nascer, que daqui a pouco pode estar entrando ali. Ele teve um problema esse ano, não, ao final do ano ele não quitou, né? Mas, eu tenho vagas, essas vagas não vão ser preenchidas, esse meu custo fixo vai ficar ali. Independente de ter lotação total ou não, esse custo não muda, né? O custo não muda. Então, posso correr o risco de aceitar a rematrícula e vou continuar, né? Vou dar uma segunda chance e vou. Então, é importante conhecer tudo isso, né,
na hora de tomar a decisão de aceitar ou não uma rematrícula. Perfeito. Você trouxe em dois grandes blocos algo que é bastante importante, que às vezes pode parecer distante de um lugar financeiro mais administrativo, mas é sobre conhecer o cliente, cada aluno é um aluno, cada realidade é uma realidade, a importância de olhar para o contexto, né? Quem é esse aluno? A gente está falando do aluno porque é o aluno que usa, né? Que está dentro da escola vivendo todas as propostas, ok? Tem um responsável financeiro por ele, mas ele que está lá, né? Então, essa importância de olhar esse contexto, de quanto tempo, quem é, qual é a dificuldade, essa personalização também do olhar dessa área que trabalha com cobrança, que trabalha com as finanças, que vai fazer todo esse controle de caixa, o quanto isso está direcionado também em conhecer o cliente, conhecer o entorno, né, a experiência que essas famílias que estão ao redor daquela escola, os lugares, né, tem escolas às vezes que estão num determinado lugar, numa região, mas que tem muito aluno de outras regiões. Então, enfim, tenho muita certeza que o bate-papo foi super esclarecedor aqui e que com certeza você que está nos ouvindo agora ou que está nos assistindo deve estar aí com seu caderno, com seu bloco de notas cheio de anotações, porque o Carlos trouxe aqui dicas que são práticas, né? Eu sei que quando isso vai para um campo prático na escola ou numa gestão mesmo, tem as suas complexidades que vão ganhando outras formas, mas são falas simples, objetivas e que dentro de um plano estratégico dificilmente elas vão trazer grandes surpresas ao longo do ano. Então, com certeza isso vai ser de grande apoio. Mas antes de darmos o nosso adeus, antes de fecharmos aqui o nosso bate-papo, Carlos, no finalzinho do nosso podcast a gente tem perguntas rápidas, que são meio que ali um ping-pong sobre o que você pensa, o que você deixaria como recado final mesmo para a gente fechar esse movimento. Aí eu coloquei a primeira pergunta, né? Para você, qual é a melhor forma de tratar sobre os imprevistos financeiros com a família? Bem, nada diferente do que eu comentei até agora. Ser rápido na cobrança. Quem cobra primeiro, recebe primeiro. Beleza. Então temos que ser rápido aqui. Perfeito. O que você indicaria para um gestor de escola que está começando a entrar num estado crítico? Também, vou ser repetitivo. Ser rápido. É melhor ter um acordo mediano a não ter um acordo. Perfeito. Se você pudesse definir aí o momento mais adequado para oferecer descontos especiais, porque isso tem um lugar que eu vivi escola e durante o ano inteiro aparece gente pedindo desconto que não são descontos que estão no contrato. O que você colocaria aqui? Bem, qual é o melhor momento? O melhor momento é na matrícula, né? Como a gente comentou já, tanto aquele desconto de eventualmente você antecipar uma anualidade, como aquele que você vincula o pagamento ao desconto, né? Lógico, ao longo do ano podem surgir outras questões, né? Como surgiu, por exemplo, na pandemia, né? Quantas famílias não foram às escolas pedir descontos pelo aluno estar em casa, porque a renda diminuiu, e etc. e tal. Então, assim, inclusive o sindicato orientou algumas escolas, né, a conceder algum nível de desconto por decorrência, né, das despesas que ficaram críticas para algumas famílias. Algumas escolas deram, outras não deram. Então não foi algo que todo o mercado praticou. Até porque as escolas também, nesse momento, tiveram custos adicionais, né, para do dia para a noite conseguir passar a dar uma aula totalmente digital. Sim. Né? Então, assim, a situação sempre tem que ser tratada e olhada com muito cuidado. Bom, nosso bate-papo vai ficando por aqui. Então, em nome da SM, nós agradecemos, Carlos, pelo bate-papo, pelos insights, pela troca, ensinamentos preciosos que com certeza muito do que foi falado aqui foi vivido, praticado, experimentado. Você já deve ter visto de um tudo nesses 36 anos e de fato sua fala, seus apontamentos, eles foram
bastante esclarecedores. Então, desde já, eu também quero deixar aqui aberto o convite a participar talvez de outros, né? Talvez uma outra fase, um outro módulo para continuar discutindo um assunto que eu saio daqui com a sensação de que ele precisa ser mais explorado dentro das escolas, numa conexão entre áreas. Esse conhecimento, essa informação aqui tratada, ela precisa caminhar por mais áreas com mais frequência dentro da escola. Então, fica aqui o meu convite. Então, super obrigado por ter aceito e por ter compartilhado tantas informações valiosas aqui no nosso espaço. Bem, antes de me despedir e de agradecer, já que você trouxe esse ponto, né, dessa inter-relação dentro da escola, isso é muito importante que isso ocorra, sempre mantendo o sigilo, né, como eu comentei. Né? Por quê? Um aluno, né, que está dentro de uma família, né, que passa por um problema financeiro, eventualmente, né, ou de desemprego, ou de morte de um responsável dentro da família, né, ele pode começar, em decorrência disso, a ter problemas de aprendizagem também. Sim. E aí a professora vai detectar isso primeiro lá. Né? Se a escola, de alguma maneira, né, ela tem ali um momento onde o responsável financeiro, o responsável pedagógico, né, a própria professora, conversem um pouco para falar de problemas que os seus alunos estão passando, eventualmente uma informação que venha da área financeira possa ajudar a professora a entender por que aquele aluno está tendo um problema. Então, essa inter-relação é importantíssima e muito relevante dentro de uma escola. Sempre protegendo os dados que são sensíveis por Lei Geral de Proteção de Dados e com clareza de todos os contratos, né? Contrato no sentido contrato social, contrato da matrícula, esses combinados entre áreas também são importantes aí prevalecer. Bom, bem, adorei estar aqui. Que bom que você gostou. Foi muito bom. Me coloco à disposição, né? A SM se coloca à disposição para fazer muitos outros de diversos temas. Naquilo que eu puder ajudar, estou hiper à disposição. Te agradeço e espero ter podido ajudar. Ajudou muito, com certeza. Bom, também aproveito para agradecer a você, ouvinte, que participou, que está aqui com a gente, que de alguma forma vai multiplicar essas informações de mais um episódio inédito do Ajuda Aqui SM. Nosso podcast volta em breve com mais temas, com mais especialistas e vai ser sempre um prazer compartilhar informações e construir informações também com os nossos convidados. Até a próxima!